Portanto, só para lembrar, o nosso tema é o movimento e o século XXI. Portanto, vamos discutir novamente os jovens. Eu sei que é novamente, mas é preciso discutir, porque daqui a 20, 30 anos, se calhar, estamos reduzidos a 50% e estou a ser otimista. Portanto, temos que pensar um bocadinho sobre isto. A primeira pergunta que eu colocava aqui ao nosso painel, maravilhoso, desde já, agradecer, porque realmente exporem-se a estas perguntas e é complicado. Quanto à primeira questão, eu vou ler aqui um bocadinho do que o Papa Francisco disse, até para contextualizar aquilo que se pretende aqui discutir. Portanto, o Papa Francisco diz o seguinte: o carisma da ação católica é o carisma da própria Igreja, encarnada profundamente no hoje e no aqui de cada Igreja diocesana, que discerne em contemplação e com um olhar atento à vida do seu povo e procura novos caminhos de evangelização e de missão a partir das diversas realidades paroquiais. A pergunta que eu lanço aqui é: o que é que se passa com os jovens do mundo atual e mais particularmente no nosso movimento? Acham que eles estão a ser verdadeiramente semeados no coração do movimento ou afastados por uma cultura enraizada no movimento? O que é que vocês acham? Se calhar vou passar aqui à Ângela logo. Está logo. Os jovens têm sempre como a raiz mais forte, e é a função dos pais, é criar fundamentos profundos, raízes profundas. Quando a família está em crise, e sabemos que está, nós, o movimento, apesar de muitas vezes muito esforço de muitos que estão aqui, e neste painel temos aqui alguém que já tem umas décadas valentes. Eu tenho 35 anos de movimento. O Dr. Flauzino terá, não sei muito bem, mas pelo menos... Portanto, em 8 décadas, ou 3 décadas e meia, ou 2 décadas, há muita diferença. Portanto, mas o que me parece, e a própria Ação Católica teve crises, não é? Como sabemos. Eu entrei em 1984, que foi quando começou a juventude a iniciar, não é, no movimento. Eram os jovens em ACR, portanto, jovens têm ou não têm direito, Oliveira Graça, que foi a pioneira, e portanto, mas nessa altura a família tinha um peso muito maior. Portanto, meus pais, nomeadamente o meu pai, que também está aí, teve uma influência muito grande na minha vida, e aquilo que ele dizia para mim era fundamental. Eu sinto que hoje eu não consigo ser a mesma mãe nem o mesmo pai, porque os miúdos hoje têm outra perspectiva de vida, têm muito mais, há muito mais coisas aparentemente extraordinárias e belas e cheias de colorido, que põem os miúdos com muita dificuldade em perceber e decidir onde é que têm que estar. Porque o movimento como a Ação Católica é um movimento exigente. Todos nós sabemos que quem está aqui poderia ter optado por ter um fim de semana diferente. É verdade. Mas há uma coisa que nos cativa e que nos move, que é este amor profundo e autêntico que Jesus tem por cada um de nós, e nós percebemos que temos de transmitir isso aos outros. Mas a minha dificuldade, que eu acho, se nós olhamos para esta, claro que a Assembleia Nacional de Delegados naturalmente é mais adultos que jovens, mas se olharmos, temos 12, 13% de jovens aqui dentro. Seria muito bom termos 40% ou 50%. Estamos aqui todos muito mais satisfeitos. Mas não é fácil, porque os jovens terem uma atitude de perseverança, de autenticidade, de acreditar verdadeiramente nestas realidades de formação, daqueles 4 pilares que nós tanto falamos, e foi assim que eu nasci no movimento, não é fácil. Portanto, eu entendo que o movimento faz um esforço, e temos feito um esforço, mas a realidade que envolve a juventude e que nos envolve a nós todos nem sempre é fácil, e portanto temos que encontrar caminhos, a tal criatividade do espírito, não é? Que temos que deixar aquele trabalho em nós, encontrar novos rumos, novos caminhos. Tivemos um ano, eu já não sei se foi triênio, mas tenho a ideia que sim, que eram novos caminhos, novos rumos, o homem primeiro, a aldeia que eu quero no Portugal Europeu. Houve imensas campanhas que me marcaram profundamente a vida.
Mas o meu pai dizia vai e eu ia. Eu posso dizer à minha filha vai, a mãe, eu vou pensar. Não é bem isto. Percebem o que eu quero dizer? Eu entendo sempre que a formação profunda vem da família. E a família hoje até pode ser uma família profunda, nem sempre é possível, porque o impor, que nós falámos ontem, hoje é o propor, não é? E portanto isto faz-me pensar como mãe, como jovem que fui, talvez mais obediente, porque meus pais tinham uma influência muito grande na minha vida, e meu pai dizia vai e eu ia. E hoje a minha realidade é diferente. Eu estou a falar da minha família porque são jovens como os outros. E portanto, só depois de muita tentativa é que elas também, afinal eu vou. Mas passado uma temporada boa. Eu antes era um sim mais próximo, mais verdadeiro. Portanto, eu acho que aqui a dificuldade, se eu entendi a pergunta, a minha perspectiva é esta. Mas pronto, agora vou passar a mais nova. Sim, e eu integrei o movimento e não foi através da minha família, porque ninguém da minha família fazia parte do movimento quando eu integrei no movimento. Portanto, a minha história acaba por ser diferente. Eu acho que os jovens estão a afastar-se não só do movimento, mas de outros movimentos e mesmo da igreja, porque acho que nós ainda não conseguimos adaptarmos o nosso movimento às novas realidades que temos e que vemos todos os dias. Os nossos jovens convivem com todos os jovens do país, do mundo, e as realidades são diferentes, como a Ângela estava a falar. As nossas famílias são diferentes, os nossos meios são diferentes, as nossas vivências são diferentes. E, por exemplo, nós vemos... Eu não vejo televisão. É uma opção minha. Não vejo novelas, não vejo notícias, não vejo nada na televisão. Eu escolho aquilo que quero, vejo as minhas séries, leio as notícias, mas vejo aquilo que quero fazendo uma primeira análise. Porque considero que a comunicação social manipula-nos muito. E eu não me posso deixar manipular. E não são só os jovens que se deixam manipular, é a sociedade em geral. E os pais que nós temos hoje são pais que foram influenciados por toda a vivência e por tudo que os rodeia e principalmente pelo que vem na televisão. E se o que nós vemos na televisão nos é transmitido como se fosse o que é normal e o que é natural que seja, evidentemente que depois vai-se refletir no nosso seio familiar, no nosso seio escolar, no nosso trabalho. É uma realidade. E às vezes as pessoas até podem pensar que estou a ser demasiado adepta da teoria da conspiração, talvez, mas não é. Vê-se. Eu sou nova, mas não tenho 2 décadas, já tenho 3. E vejo algumas coisas e tive de aprender a lidar com elas. E acho que o caminho, se a nossa missão é evangelização, primeiro temos de evangelizar os nossos, para que possamos evangelizar os outros. E acho que está um bocadinho a falha aí. Saber adaptar as novas realidades ao que temos agora para que possamos evangelizar e mudar um bocadinho a nossa linguagem. Porque, como nos dizia o Padre Rui Santiago o ano passado no Conselho Nacional, é complicado nós falarmos para pessoas que foram abusadas pelos pais dizer que Deus é um pai bondoso e misericordioso. Elas não conhecem um pai assim, portanto, a palavra pai para elas não faz sentido. Portanto, nós temos de nos saber adaptar. Bom dia. Agora diz-se bom dia a todas e a todos, ou a todos e a todas. Eu não sei responder a esta pergunta e acho que ela aqui é muito, muito abrangente. Tem múltiplas respostas. Deixem-me fazer uma declaração de interesses, como também se diz. Hoje vim sem relógio, por acaso a braçadeira partiu-se, mas ando habitualmente com o meu relógio tradicional. Também não trouxe calças rotas na frente, porque nem trouxe a pulseira, nem trouxe nenhum brinco, nem piercing. Eu sou do século XIX, de facto. Tenho 8 décadas
Do século XX, perdão. E atravessei, nasci um ano antes da Segunda Guerra. É bom porque, de vez em quando, nós pensamos que o mundo começou hoje, ou começou há uns dias, ou começou quando eu entrei na escola, ou começou quando eu acabei o meu curso. Não. O mundo vem de trás. Eu nasci em 38, a guerra começou em 39 e eu vivi a fome da Segunda Guerra com a minha família. Depois atravessei um período interessante que foi a da recuperação económica europeia e portuguesa com o Plano Marshall. Não sei se sabem o que é, mas se não souberem vão à internet que está lá dito o que é, não vou explicar. E depois vivi, como muitos que estão aqui, a crise dos anos 60 com a imigração em massa dos portugueses a salto para a França, porque não havia trabalho em Portugal nem forma de vida. E ficavam alguns nos Pirineus. Iam engajados por engajadores. Não são os dos barcos do Mediterrâneo de agora. Eram os do transporte clandestino dos anos 60. Cheguei e passei pelas crises dos anos 70 e 80, em que houve um grande problema económico na Europa e em Portugal, com o choque do petróleo, entre outras coisas. Também está na internet, podem lá ir ver. Neste percurso e neste espaço, tendo nascido numa família de 8 filhos, mais os pais e os avós, vivíamos 12 pessoas numa casa com 2 quartos e um grande corral e cave onde os filhos dormiam. E neste intervalo todos fizemos a escola, vários de nós conseguiram fazer outros graus de ensino e eu consegui fazer um curso superior. E sempre isto foi feito comigo ligado ao movimento da Ação Católica, porque comecei a participar como miúdo aos 10 anos de idade, portanto em 1948, e atravessei este tempo todo, umas vezes mais ligado à base, outras vezes mais ligado ao diocesano, outras vezes mais ligado ao nacional também. Sabe, esta questão dos jovens não é nova, nem é um problema de hoje. Se pensar isso, estão completamente enganados. Nós tivemos no movimento uma questão, foi a questão dos jovens, com a Rosa Branca. Está aqui gente que se lembra disso. Com a Rosa Branca, que conseguiu, com muito esforço também, e com uma intervenção do homem, foi determinante nessa altura, o Dr. Manuel Aquino, está aqui a Graça também, que passou por essa fase, conseguiu, de facto, dar sentido a uma ação católica de jovens, pegada, colada à ação católica de adultos, de rapazes e adultos. Ora bem, este problema não tem a ver só, esta história não tem a ver com a educação dos pais, com a não educação dos pais. Uma parte de nós vinha dos pais, porque nessa altura o modelo era assim, ou pensam que era diferente. Que não, havia os que saíam fora do modelo, mas esses eram uma minoria. A maioria vinha da família, por percurso normal, pelo peso que a família tinha, a educação e a igreja. Não se esqueçam que nessa altura as televisões, no meu tempo já de jovem, quando eu queria ouvir um relato de futebol, havia 2 aparelhos de rádio no meu lugar. 2 aparelhos de rádio, e a gente tinha de ir ao domingo, um lado ao outro, ouvir o Alfredo Quadro Raposo a relatar o Benfica Sporting. Ouçam, isto vai acontecer sempre. O que nós temos de perceber é qual é a nossa missão. O Papa disse-o ali, a moderadora citou, julgo que citou, se não citou, cito eu, o carisma da Ação Católica é o carisma da Igreja. Nós temos uma marca e quando a gente sai fora deste caminho, anda desviado e não consegue encontrar o rumo.
Desculpem lá, não tenham angústias nenhumas com o problema, nem com estarem muitos ou estarem poucos. São muitos na igreja hoje. A minha diocese perdeu em 10 anos 30 mil membros ou 30 mil frequentadores regulares da igreja. Acham isso que é uma coisa do outro mundo? Não é o curso normal da história. Nós é que estamos a querer ficar pendurados fora da história. Isso não dá. Portanto, quanto à questão dos jovens, ou, para mim não é dos jovens, é da Ação Católica. A Ação Católica está a passar exatamente o que passam outras coisas e o que está a passar a Igreja. E o que está a passar o país, caramba. Somos o reflexo do próprio país. Dividido, espartilhado, com falta de identidade. Mas isso está a acontecer. Agora, como é que a gente responde a isso? Isso é outra questão. Depois, digam, os que souberem. Só para contextualizar. Só para contextualizar um bocadinho o que é que está aqui em causa. Eu citei, vou voltar a citar até o Papa Francisco, que diz, eu vou só resumir isto: o carisma da Ação Católica é o carisma da própria Igreja. Importa procurar novos caminhos de evangelização. Deixa falar no microfone. E procuro. Isto é muito difícil. Vou aumentar o som, é mais. Pronto, ok. Assim é mais fácil. Não fui eu que disse, doutor Fernando Faustino, já viu? Que era Tanto faz, já estou a ver. Pronto. Portanto, importa procurar novos caminhos de evangelização e de missão a partir das diversas realidades paroquiais. O que se questiona aqui é o que é que se passa com os jovens do mundo atual e mais particularmente no nosso movimento. Se eles estão a ser verdadeiramente semeados no coração de Jesus ou estão a ser afastados pela cultura enraizada do movimento. Bom dia a todos. Agora tira o peso. Eu não tendo ouvido as primeiras intervenções, mas tenho muito pouco a acrescentar ao que acabou de dizer o Dr. Flauzino, até nesta medida. De facto, hoje o movimento, enfim, acaba por ser atravessar o mesmo. Nem podia ser de outra forma, senão era sinal que não estava, que não era uma realidade atual e do mundo. Passa precisamente a mesma crise que hoje se assiste, desde o associativismo à participação na vida política, à participação aos mais diversos níveis. Não é uma questão do movimento, também me parece que não é, acho que é uma questão, é uma questão que se coloca sempre. Isto faz-me lembrar, desculpem a expressão ou a comparação, ouço sucessivamente nas diferentes associações da qual vou acompanhando nestes últimos anos, em virtude da minha vida, que dizem somos sempre os mesmos, somos não sei quantos. A gente pega em qualquer associação, numa filarmónica, num rancho, e não esquecer, alguma vez foi diferente? Não foi sempre um punhado de gente com uma força extraordinária, com uma dedicação absolutamente notável, que marcaram a diferença? E portanto foi essa gente que foi capaz de arrastar, que foi capaz de ser uma presença fecunda e norteando aquilo, enfim, aquilo que eram os objetivos daquela instituição, daquela associação, que foram capazes de mobilizar e foram capazes de levar para aqueles projetos. Mas foi sempre assim, uma minoria. E a ACR, na minha humilde perspectiva, penso que perde o norte, perde a sua própria identidade, esquecer como é que nasceu. Eu penso que um dos grandes desafios para o século XXI, e isso é válido para a Igreja, é precisamente regressarmos à origem. A Igreja regressar às primeiras comunidades cristãs. E o que é que fez ser sinal no meio do mundo com critérios de vida completamente contrários àqueles que são do Evangelho, numa realidade completamente adversa, num clima perfeitamente desfavorável de perseguição, de não aceitação. Da mesma forma, a ACR se perde essa consciência de que é antes de mais chamada a ser fermento, antes de mais chamada, e portanto são sempre uma minoria.
Eu não tenho 8 décadas e, portanto, quando chego à CR, chego... mas estou quase. Apanhei a fase, enfim, de grande mobilização. A minha mãe fazia parte, e faz, da ACR, melhor, fazia parte já antes da Ação Católica, depois da ACR, e percebi claramente que muito daquilo que fui recebendo naquela altura não era a identidade genuína da ACR, enquanto fermento no meio da massa, enquanto capacidade de ser aquilo que ontem víamos de... Aliás, eu acho que vale a pena voltar atrás e pegar a forma como Cardine agarra os trabalhadores. Ontem foi dito que os operários tínhamos perdido os artistas no século XIX, depois os trabalhadores, e agora temos a perder os jovens e as mulheres. Eu acho que vale a pena a gente pensar como é que Cardine, na sua intuição da missão que devia ser da Igreja no mundo, como é que conseguiu chegar aos trabalhadores e ser essa presença transformadora da realidade laboral, chegando aos trabalhadores, precisamente percebendo, inspirando-se no Evangelho, inspirando-se no modo de ser de Jesus Cristo e percebendo que era passando pela pessoa. Não era a realidade, os problemas laborais em si, as teorias, e sobretudo numa altura, reparem, que a Igreja vivia um momento dificílimo. Não havia o Concílio Vaticano II, estávamos a viver, após a Revolução Francesa, a consequência de todo um neopaganismo, de influências perfeitamente adversas, a Igreja perseguida de forma feroz, como, enfim, hoje em alguns países, mas na nossa realidade não de forma tão drástica, com um conjunto de místicas e de pensamentos, desde o marxismo, desde o nacionalismo, desde, sei lá, tantas teorias que na altura o comunismo revolucionário, mesmo o próprio sensualismo, o amoralismo, todo um conjunto de místicas que eram muito difíceis. E ele pega, precisamente, levanta-se, parte ao encontro das pessoas, e é com elas, a partir da realidade concreta da vida, que começa a formar grupos que, caminhando, grupos numa perspectiva de caminhada, de crescimento humano e na fé, consegue ajudar, ou melhor, consegue fazer com que cada uma daquelas pessoas passe a ser também depois discípulo missionário, mas a partir de pequenos grupos, a partir da realidade concreta, a partir sem complexos de que era esse o ritmo da evangelização, de pequeninos grupos, como ferramenta no meio da massa, e reparem de facto como o Espírito Santo encontrou ali espaço para fazer crescer o Evangelho nesta realidade que na altura tão complexa como era a realidade laboral. Portanto, eu acho que esta questão dos jovens ou das mulheres, como dizia o Dr. Falzino, é um problema de sempre. É um problema de sempre. E por conseguinte, não me parece que seja que se trate, ficando, enfim, numa angústia enorme, ou com sentimento de perda, com sentimento de que não estamos a ser capazes, ou por outro lado, achando também que vamos usar um conjunto de técnicas novas de marketing e de publicidade, vamos ceder numa data de coisas para ver se apanhamos, e depois não só não apanhamos aqueles que não estão cá, como perdemos aqueles que se podiam aproximar. E essa é muitas vezes a experiência que movimentos ou grupos que tentam a todo o custo entrar na moda, e por essa via ver se conseguem outra implantação, acabam por perder tudo. Isto parece-me que é também uma atenção que o movimento deve ter nesta assistência. Parece que os questionários, ou pelo menos na preparação quer antes, nesta auscultação aos jovens, quer agora a pensar nas jornadas mundiais da juventude, os jovens são claros quando dizem que esperam da Igreja coerência. Não pedem
modernices, não pedem uma data de coisas que se calhar pensaríamos que seriam a solução, pedem coerência. E a coerência significa essa ligação às raízes, essa ligação fé e vida, essa capacidade de vivência do Evangelho naquilo que são as realidades concretas. E, portanto, que transformam a vida, que nos dizem qualquer coisa, porque partem a partir de cada um de nós e da realidade concreta que vivemos. E essa intuição de Cardano, de facto, faz depois, foi possível fazer depois o movimento não, a Ação Católica ser essa, no fundo, a presença evangelizadora da Igreja no meio das realidades concretas da vida. Muito bem, passando agora para a segunda questão, até porque muitas das coisas que foram discutidas aqui depois vão ser um bocadinho mais à frente, ainda mais dissecadas. Portanto, eu vou voltar a citar Papa Francisco, convém sempre o citar, até para nos dar aqui alguma luz. E ele diz: é vital renovar e atualizar o compromisso da Ação Católica para a evangelização, chegando a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todas as periferias existenciais, de veras, não como uma simples formulação de princípios. E a questão que eu coloco aqui é: que caminho de evangelização temos tomado? E se não será melhor às vezes romper ou dar assim uma curvazinha neste caminho que estamos aqui a traçar? O Pedro Cardoso já desvendou um bocadinho daquilo que se pretendia, mas de qualquer das formas gostava de ouvir a vossa opinião. Ontem foi-nos dito que a evangelização é tornar Deus presente. Portanto, para conseguirmos tornar Deus presente nas realidades, quais são as nossas, cada um de nós estamos aqui presentes, se fechássemos os olhos, pensámos qual é a realidade onde eu estou, onde vivo. Somos todos diferentes, situações desde dioceses, não é? Paróquias, e ontem no trabalho de grupo verificámos que tínhamos 7, 8 dioceses, pessoas de dioceses diferentes, e começámos a falar e as realidades são diferentes. Portanto, temos que nos adaptar às realidades que temos. Mas se este objetivo da evangelização é tornar Deus presente, portanto, podemos nos adaptar, mas a profundidade e a fecundidade da evangelização é sempre a mesma. Isto é, tornar Deus presente nas nossas vidas concretas é pô-lo em primeiro lugar. Eu acho que muitos de nós, e o desgaste, e quando nós ontem falávamos que um dos grandes objetivos é cultivar a alegria, eu consigo, só para terem uma ideia, eu tive um trabalho com os missionários, lá que eu sou catequista, na minha paróquia, e tivemos dois exemplos. Um missionário super feliz a falar da vivência dele no Sudão, com imagens apelativas, os miúdos conseguiram pegar nas pequenas moedas que tinham e deram tudo o que tinham. E tivemos outra experiência, que foi uma catequista a falar, queria falar da missão, os miúdos ficaram no cantinho deles e sempre a olhar, aí está, não olham para o relógio, mas já olham para o telemóvel, não é? Pequenitos de 10 e 11 anos, aqui vamos embora. Portanto, para ver a diferença, a evangelização, da minha perspectiva, um dos dons principais é a alegria. Nós só conseguimos cultivar o amor profundo por Jesus e por esta garra de fazermos mais e melhor, se no nosso rosto tivermos a expressão da alegria. Mesmo que estejamos a chorar por dentro e a dor dói mesmo cá dentro. Mas a alegria é por aí. E eu acho que muitas vezes na nossa igreja nós vamos às Eucaristias, nós vamos à catequese com um ar, como dizia, mornos, com um ar de cansaço, com um ar de que bolas são sempre os mesmos, como disse o Pedro. Eu tenho que dar a bola a outro. E para mim, nós, a CR, houve alguém que me disse: vocês dão muitos abraços. Alguém de novo que chega aqui, parecemos um bocado maluquinhos. A afetividade, chega alguém de novo, damos um abraço. E a alegria e o abraço fazem todo o sentido. Isto não é o fundamental, mas é uma raiz que o movimento tem. E as pessoas sentem-se acolhidas. E o acolhimento é fundamental. Numa Eucaristia, se houver um bom acolhimento, garanto-vos que na próxima, alguém que lá foi a primeira vez é capaz de ir a segunda. Senão não vai.
E, portanto, esta nova evangelização, se queremos tornar Deus presente na realidade concreta em que nós vivemos, nós não podemos estar a fugir da realidade. Muitas vezes nós fugimos. Eu, muitas vezes, a minha família, às vezes apetece-me fugir da minha família. Quantas vezes? Eu sei, pá, eu agora podia deixar de ser mãe e ser aqui uma mosca. Era mais fácil. E queria fugir, digo-vos, com toda a seriedade. Ao menos apetece-me fugir da minha família. Porque há podres, porque há fragilidades, porque há momentos difíceis para resolver, porque hoje os jovens não são fáceis para mim, eu não sei ser mãe muitas vezes. Mas é aí que Deus me quer, é aí que me quis. Se deixei de trabalhar para estar com os meus pais e para ser uma mãe mais presente, que não era, porque trabalhava 12 horas por dia. Foi a minha mudança de vida. Bom, foi muitos anos depois. Enfim, mas é aqui que nós vamos aprendendo. E depois os outros têm lugar na nossa vida. Eu acho que o problema que eu entendo e que acho que é muito difícil evangelizar hoje é que a cultura que nós temos, mais que quando eu há 35 ou 40 anos eu vivia numa paróquia, numa aldeia, em que nós vivíamos todos juntos. Nós brincávamos na praça, na Estrada Velha, à caça ao tesouro, a jogar à bola, os rapazes, as raparigas, todos juntos. A alegria maior era o encontro. Os jovens hoje são capazes de passar um dia inteiro a ver séries, a isto e aquilo e aquilo outro. Onde é que está a cultura do encontro? É isso que nós, a Sacotó, temos que tentar promover. A alegria do encontro, a alegria de estarmos juntos. Este método, não é? De ver, temos essa situação, como é que nós podemos resolver, como é que nós podemos tudo adaptado para a realidade que temos hoje, porque não, como dizia o Dom Armando, quem é que vive aqui? Perguntou, quem é que hoje vive sem telemóvel? Não houve ninguém. Bem, vive o meu pai que não tem, pronto, é capaz de ser o único daqui dessa sala. Que teve uma vez, perdeu no próprio dia. Porque nós o obrigámos, mas não resulta. Isso é só para mandar aqui uma piadinha só. Mas pronto, nós já vivemos. E o telemóvel não vou dizer que é mau, é bom se soubermos utilizá-lo. Então nós temos que nos adaptar às realidades. Mas o fundamento sempre é se evangelizar, é tornar Deus presente, é torná-lo mesmo presente na vida concreta. Pronto, é isto. É complicado nós falarmos com qualquer colega que tenhamos ou qualquer amigo que façamos ao longo da nossa vida, explicar o que é que somos, o que é que fazemos, porque é que estamos aqui. Eu sempre tive essa dificuldade de explicar, porque a coerência que há bocado falava o Pedro, é uma coisa que às vezes falha. Como é que nós podemos explicar o método de revisão de vida se nós não o sabemos adaptar na nossa própria vida? Como é que nós vivemos o dia a dia sem revisão de vida e depois vamos querer implementar a revisão de vida nos nossos grupos? Como é que nós podemos evangelizar com o método de revisão de vida se a nossa vida também não é por esse meio? Acho que esta coerência falta-nos também um bocadinho. Porque eu, quando entrei para o movimento, falava-se muito do método da revisão de vida. E eu lembro-me uma vez fui confessar-me. Quando fiz o curso de catequistas, fizemos uma celebração e eu fui confessar-me. E era um seu padre que eu não conhecia. E no fim da minha confissão, ele perguntou-me se eu fazia parte de algum movimento. E eu disse-lhe que sim, fazia parte do movimento ACR. E ele disse: todas as pessoas que se vêm confessar, nós conseguimos perceber se elas fazem parte do movimento ou não. Porquê? Eu nem me tinha percebido. Mas a minha confissão foi através do método de revisão de vida. Ele disse: foi muito fácil esta nossa conversa porque soubeste aplicar e eu nem me tinha percebido. Porque eu fui ensinada assim. É um caminho que se vai fazendo. E às vezes, pelo menos na minha realidade, lá na minha diocese, eu acho que estamos a falhar isso um bocadinho. Queremos fazer e queremos fazer acontecer muito depressa. Porque tudo agora é rápido. E nós temos de responder rápido.
E se calhar às vezes falta um bocadinho parar, pensar quem somos, como é que chegamos até aqui para que possamos fazer alguma coisa. Uma pequena coisa, devagar, que é para podermos evangelizar o mundo que nos rodeia sem perdermos a nossa identidade. Pronto, é só o que eu acho, não é? Se calhar é melhor ficar com este. Posso fazer uma pergunta à moderadora que é para nos orientarmos. Isto vai durar até quando? Porque ou se dizem algumas coisas ou se dizem outras, e se a gente começar a divagar muito, porventura deixa de focar. Não, a ideia... São 10h20 e tal, porque foi. Como eu não trouxe o relógio, agora tenho de me socorrer da tecnologia. Não, a ideia, e era isso que eu até queria concretizar, que houvesse uma concretização ainda maior, era isso que até que eu ia pedir. Porque aquilo que se coloca, e essa é a minha questão, a Ana, portanto, já tem isso tudo muito enraizado. A questão é quem chega cá e quem não tem isso tão enraizado. Como é que nós conseguimos fazer com que se torne uma Ana, com 30 e tal anos, que tenha isto enraizado? E é isto que se coloca, porque o problema não está na Ana que tem 30 anos, desculpa lá. Não está na Ana. O problema está quem tem 12, 13, 14, 15, 16, que está numa idade muito complicada, com várias questões que se lhe colocam, e que, como é que a ACR chega a eles? Porque não é com palavras que se vão chegar a eles. Não se consegue. Quantos minutos? Dás-me 5 minutos e depois a mesa acaba a que horas? Só para saber. 45, 50 no máximo. 50. Daqui a 50, portanto. Não, daqui a 20 minutos. Daqui a 20, pronto, então temos de acelerar as coisas. É muito simples. O Papa, com a teoria das 4 patas, como vocês ouviram aí, disse exatamente quais são os fundamentos da ação católica, quais são os passos para se ser da ação católica. Ana Mor disse aquilo que é ancestral na ação católica. A revisão de vida é um método pedagógico de fazer a ação católica no meio. Mas tem estes problemas que ela citou desde sempre. Aliás, desde sempre, não é? Não são os que ela encontra agora. Todos os que passaram por trás tiveram esta mesma questão, que é ligar exatamente um método à vida. Porque ter um método de cabeça eu tenho, claro, isso seguramente. Mas também a questão dos jovens que tu puseste daí, moderadora, é a mesma de sempre. Quando eu comecei na ação católica, como é que eu me inseria? Como é que eu me integrava? E isso depende do contexto, do meio, do tempo, da época, das circunstâncias, porque o mundo não para. O que acontece hoje, como toda a gente sabe, é que a Igreja e a sociedade vivem crise de certos valores. Vivem crises, mas também tem coisas fantásticas. A tecnologia nunca atingiu um ponto tão alto. As pessoas nunca tiveram tantas facilidades para se contactarem. Não se esqueçam, eu para visitar a minha diocese como dirigente da JAC, nos anos 50 a 60, andava de bicicleta 20 a 30 km. E não tinha telefone. E não tinha SMS. Nem WhatsApp. Não tinha nada disso. Tinha de ir a Calvão se eu queria ir. Portanto, eram as épocas. Hoje estamos noutra época. As pessoas não vão conviver, nem abordar, nem aproximar-se, nem partilhar da mesma forma. Nem as famílias. O que está a acontecer é que a Igreja está a ver passar a sociedade, está a ver passar esta sociedade agarrada à tecnologia, sobretudo, e aos mídia que são de facto, foi aqui dito, os mídia dominam completamente o ambiente e, portanto, a sociedade está nesse ponto e a Igreja ficou para trás porque a Igreja é conservadora por natureza. E para além de conservadora, há aí muitas coisas que é retrógrada, porque assumiu como valores que hoje não são valores. Basta ver a suntuosidade do Vaticano e o Papa a barrer agora o que ele está a barrer com as alterações profundas à organização. O Papa acaba de nomear 7 mulheres.
para o governo do Vaticano. O Vaticano é um Estado, tem governos, e o Papa nomeia 7 mulheres, e só não vai mais longe aqui neste assunto das mulheres, porque já encurtaria ainda, porventura, de alguns anos a sua vida. Mas já tirou o tapete a muita gente, já lhes tirou os pergaminhos. Ora bem, mas o que se passa no Vaticano depois é transportado para as dioceses. Os nossos bispos, muitos continuam a viver em palácios. O Papa foi viver para Santa Marta, num apartamento. Está aí o modelo. Desculpem lá, mas isso é válido também para mim, que se calhar também vivo em condições diferentes. O problema é que, quando se trata de crise de valores, nós, a Ação Católica, não passamos ao lado. Temos é de ver se conseguimos que a nossa gente... E não se esqueçam de uma coisa, a Ação Católica continua a poder afirmar-se foi a maior escola de formação e de educação e de intervenção evangélica no meio de sempre. E continua a ser e devia ser hoje. Atenção, porque há aqui coisas que mudaram. Nós não podemos pensar que estamos a lidar hoje com o meio agrário. Nós estamos a lidar com meios rurais que já são urbanizados. Já têm tudo quase que os outros têm. Alguns até já têm melhores condições que as cidades, as grandes cidades. Portanto, a Ação Católica tem a de se adaptar na sua estrutura, na sua organização e na forma de fazer as coisas. E sugiro uma coisa, isto não é num painel que se diz ou que se pensa um modelo da Ação Católica para o século XXI. Há gente com competência, com sabedoria, com capacidade, sociólogos, psicólogos, técnicos sociais, economistas, gente dessa, senta em um grupo durante uns meses a fazer uma proposta de reorganização, incluindo as atividades. Nós temos de mudar, temos de as fazer. Ana, nós temos de estar onde estiverem as pessoas. A gente sabe que hoje nós temos... Eu entrei neste seminário e fiquei logo... a igreja tem instalações como ninguém. E servem para quê? E nas paróquias? Os salões e as coisas servem para quê? Sabem onde é que se encontra mais gente hoje nas igrejas? É nas festas e nos funerais. É lá que está a grande quantidade de gente. Nas Eucaristias está um núcleozinho. A igreja tem de se repensar. Senão, e a Ação Católica tem de andar à frente nisto e nisto, que sempre andou. E por isso é que vocês não sabem, mas a Ação Católica levou muito nas orelhas. Em 1960 fizeram-se em Portugal dois acontecimentos. Foram as semanas de estudos rurais, primeira e segunda, com proibição da PIDE. A Ação Católica andava à frente. E com o senhor Cardeal Patriarca de Lisboa a dizer não sei se pode, não sei se pode, não sei se pode. E os senhores dirigentes do movimento puderam, fizeram, realizaram, e alguns deles foram perseguidos na sua atividade profissional. Se quiserem, a Ação Católica tem de ter alguns heróis, tem de ter alguns mensageiros, alguns predecessores. Desculpem lá. Telegraficamente, como é que... Eu volto a dizer o mesmo, praticamente, que é esta, e que vem aqui entroncar com o que dizia o Dr. Falzino, que é precisamente esta questão de perceber, quando há pouco falamos, quando chega o Vaticano II, a Ação Católica está muito à frente, está na linha da frente. É pioneira nesta visão do apostolado, da presença no meio do mundo, da evangelização. E, portanto, como é que podemos continuar nesta linha da frente? Parece-me, assim, de forma muito simples, eu lançava três notas. A primeira é esta, que foi aqui já referida, que é o desafio da formação. A Ação Católica, o Dom José Policarpo, quando eu cheguei à Ação Católica, o Dom José Policarpo dizia uma coisa muito pertinente a propósito da Ação Católica, dizia: a Ação Católica, se falhar enquanto escola de formação, degenera com o movimento de evangelização. E é esta toda a verdade.
um dos grandes desafios que se coloca hoje ao movimento, também à Igreja, mas hoje ao movimento, é precisamente o desafio da formação, não a formação teórica, no conjunto de conteúdos avulsos. Estamos a falar de uma formação que permita, ou melhor, com exigente treino nas leituras dos sinais dos tempos, neste aprofundamento da revisão de vida, enquanto pedagogia de evangelização e forma de chegar precisamente onde estão as pessoas, que ajuda o movimento a ser essa interface entre a vida concreta, os grandes problemas, as grandes circunstâncias que jogam hoje na vida, e onde o movimento tem uma palavra a dizer, mais do que fazer uma campanha de recolha de roupas, que não me parece que seja o mais pertinente e importante daquilo que é a identidade da ACR. Era importante perceber onde estão os jovens de hoje, onde estão as pessoas de hoje, perguntar o que é que a ACR fez em termos de ajudar a dar uma grelha de leitura, a dar pistas de olhar para a vida e pensar a vida, nomeadamente que vão desde as alterações climáticas, à questão... foram referidas ontem, os refugiados, a corrupção e a injustiça, a violência doméstica, os abusos sexuais, a forma como vivemos os tempos livres, todos estes grandes desafios, ainda por cima com suportes incríveis, como a Laudato Si, relativamente à questão da ecologia, e o movimento precisa de produzir precisamente essa grelha de leitura que nos ajude a ler, porque a realidade é muito complexa. E isso implica um desafio de formação. Portanto, eu penso que uma das grandes linhas de força que é importante continuar a aprofundar é que formação. A qualidade da formação. E a ACR foi sempre nisso extraordinário. Grandes oportunidades de ajudar a fazer crescer um punhado de leigos que depois, lá, na vida concreta, nas paróquias, nas dioceses onde estão, foram de facto agentes transformadores. Esta é uma das grandes linhas. A outra que me parece também importante é não esquecer esta da revisão de vida. E que, sinceramente, acho que temos voltado àquilo que era a Igreja antes do Vaticano II, e mesmo quando de Cardijn, com o método da revisão de vida e esta experiência da ação católica inicial, foge precisamente ao modelo clássico escolar. Foge precisamente, e por isso é que a revisão de vida é uma pedagogia extraordinária de chegar às pessoas em concreto, lá onde está. E aprofundar, e eu pergunto se continuamos a ver a revisão de vida como de uma forma escolar, de aprender o método, das etapas, ou se, pelo contrário, partimos da vivência concreta, das nossas experiências onde estamos, para a partir daí, através da revisão de vida, ir aprendendo. Chamava-se a formação na ação, quando eu comecei. E isso é extraordinariamente importante e decisivo, precisamente para chegar a todo um conjunto de pessoas. Reparem, esta ideia... da rua como lugar de anúncio, como lugar de evangelização, é a forma de estar da ACR. Eu às vezes, nós caímos em tentações, nomeadamente esta faz-me lembrar, na minha terra, uma terra de vinho bom, uma coisa extraordinária. Até que os agricultores... Também. Mas vinho bom era uma referência. A adega cooperativa, que hoje ganha não sei quantas medalhas, que é uma referência, abria de acordo com o calendário dançante. E já se perdeu tudo. Porque o pessoal de lá descobriu uma coisa engraçada. Passou a plantar vinhas onde deviam ter as couves. Deixaram os terrenos difíceis, argiloso-calcários, aqueles terrenos lá no meio dos socalcos, onde de facto aquelas vinhas velhas davam grandes néctares, para poderem ir de carrinho, muito confortavelmente, para a sua vinha onde deviam ter couves e outras coisas que não as vinhas. E portanto hoje não dá vinho com aquela qualidade que era habitual. E nós corremos este risco, que o Papa também adverte, para um apostolado ou para uma evangelização de sofá. A gente vem para aqui, traz as sementes, mas para espalhar aqui. E não na vida concreta.
na vida, na nossa vida social, política, familiar, e a partir daí sim continuar a fazer crescer o movimento. E eu estou convencido que é por aí também que muitos se vão aproximar e vão descobrir aqui como muitos se aproximaram. Agora, sempre nesta perspectiva deste fermento e, portanto, de poucos, mas para o desafio da formação, verdadeiros testemunhos, verdadeiros discípulos missionários capazes de mobilizar, capazes de arrastar para a coerência de vida, para o testemunho de vida. Eu devo muito a este senhor que está aqui ao meu lado. Durante muito tempo percebi, reparem, eu hoje podia estar ter feito uma atualização, ter feito um curso de formação teológica, podia estar a fazer uma data de coisas na minha paróquia, dedicar-me à família e estar de forma sossegada e muito feliz e contente, muito reconhecido por toda a comunidade, a fazer uma data de coisas que ainda por cima gosto de fazer. Estar com as pessoas, partilhar, ajudar a crescer na fé, a fazer formação. E percebi, naqueles primeiros tempos que estive na ACR, que não era esse a missão da ACR. Era estar no meio do mundo. Era ser uma presença fecunda e transformadora. Era ajudar a construir de forma concreta uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Era transformar. E isso fez com que me envolvesse em termos políticos. Precisamente para a nobreza da participação na vida política, onde os cristãos são chamados a estar e ajudar a transformar. E levar aí os critérios de vida do Evangelho. E aprofundar um conjunto de coisas no meio extraordinariamente difícil, muito complexo, mas onde é preciso estar lá. Estar lá, a dar testemunho e a lutar, precisamente por uma sociedade e por uma visão de sociedade que acreditamos porque se traduz em maior qualidade de vida e maior felicidade para as pessoas. E é isso que é evangelizar. E a ACR lançou-me assim, a ser essa presença transformadora. E eu penso, e só foi possível, graças, por um lado, a sentir-me desinstalado, e a perceber que era essa a missão. Era ir. O tema das Jornadas da Juventude é Maria levantou-se apressadamente, não é? E vai. É esse o primeiro ponto, levantar. Você passa a vida a ver isto no Evangelho. Aliás, toda a verdadeira evangelização, toda a pedagogia de Jesus Cristo, mesmo no livro, se pegarmos nos profetas, é levantar-se e ir. Ninguém ficou sentado. Ninguém ficou no grupo, na equipa, na estrutura. Foi levantar-se e ir. E depois aproximar-se da vida concreta. Nós realmente levamos ao contrário. Levamos todo um conjunto de coisinhas já formatadas, levamos já todo um conjunto de temas e de visões, esquecendo essa pedagogia da revisão de vida, que é com as pessoas, a partir da realidade concreta, porque nos aproximamos, porque percebemos os problemas concretos que estão ali em jogo, aquilo que é a realidade de cada um, e com eles, também ao ritmo, isso é mais difícil, deles passar então a ação e essa transformação que hoje na nossa... E daí muitas vezes não possamos ter um grupo de militantes de forma organizada, mas podemos ter um grupo de reflexão e ação. Temos grupos de intervenção no meio da comunidade. E por aí é possível levar bem longe esta semente do Evangelho através da participação nessas diferentes realidades. E o Dr. Falzino, porque tem essa enorme figura, foi claramente um instrumento importante para nos ajudar a perceber onde se jogava este ser ACR no meio do mundo. Essa presença transformadora. E claro, nas minhas limitações e na minha humildade, perceber que é aí que Deus quer que eu dê frutos. É aí, nessa realidade concreta. E eu não tenho uma visão, apesar dos dados de ontem da análise serem preocupantes, muito preocupantes para o movimento, os sinais
também daquilo que são preocupantes, porque se não forem preocupantes nós nunca nos dispomos a pensar a sério naquilo que é preciso mudar, passamos a vida a arranjar paninhos quentes e a arranjar desculpas. O facto é que a obra extraordinária tem sido feita, as ações concretas que têm sido desenvolvidas, o trabalho importantíssimo que a ACR tem sido feito, nem sempre perceptível e visível, nem sempre se calhar com uma dimensão que salta ao olho, tem sido extraordinária. E o facto de ter esta possibilidade de formar, só isto bastava. Se investir a sério na qualidade da formação, de maneira a ter cristãos leigos presentes no meio do mundo, capazes de ver a realidade concreta, ser capazes de olhar para a vida, para os sinais dos tempos e a partir dessa realidade ajudar a transformar e a construir um mundo melhor, só isso a ACR cumpre a sua extraordinária missão, que é a própria missão da Igreja, que é a de evangelizar. Mas é esta evangelização, como eu dizia há pouco, da rua como lugar de evangelização. Quando digo a rua, digo os meios, ou seja, a vida concreta. Portanto, acho que esta era outra questão que gostava de deixar em cima da mesa, pela importância que tem quanto movimento a ACR. Porque senão podemos ser um outro movimento qualquer, mas não um movimento de evangelização como a da Ação Católica. Muito bem. Agora, relativamente ao movimento, mas pedindo também ao Dr. Fausino que dê um panorama em termos da Igreja, o que é que acham relativamente ao movimento, o facto de terem poucos jovens e poucos dirigentes jovens? Se são as pessoas mais antigas que estão cá há bastante tempo, que não permitem que os jovens evoluam e desenvolvam dentro do movimento e possam ser dirigentes jovens, ou se a Igreja é uma verdadeira alfândega, como diz o Papa Francisco, que a Igreja às vezes parece uma verdadeira alfândega em que imita e que fecha portas a diversas realidades. O que é que vocês acham no movimento? Uma coisa muito concreta, que eu quero perceber é se realmente qual é o problema dos jovens serem dirigentes, não querem a responsabilidade, ou se realmente os adultos é que não permitem que os jovens sejam dirigentes, porque querem manter a posição, é isto. Ou se os jovens são mesmo assim uns irresponsáveis e que portanto, não gostam do compromisso, são aversos ao compromisso. Se nós olharmos para as nossas realidades, quer seja da Igreja, quer seja da sociedade, há sempre dois perigos. Primeiro, é o oposto, e sabemos que há pessoas que, se foram sempre elas que colocaram as flores naquele altar, tem que ser sempre essa pessoa. Eu tive no meu casamento um problema gravíssimo porque eu tinha umas pessoas que queriam pôr as flores e a senhora disse, este altar é meu, portanto eu é que ponho as flores aqui. Portanto, há esta situação e, portanto, isto muitas vezes, mesmo dentro do nosso movimento, infelizmente, nem sempre há abertura, porque o jovem não sabe tudo nem nós sabemos. Mas nós temos que muitas vezes continuarmos a sermos pilares, nós os mais velhos, mas o rosto jovem. Eu lembro do Padre Quinteiro falar que nós jovens, quando entramos nos anos 80, nós éramos o rosto jovem da ACR. E os dirigentes da ACR, da equipa nacional, perceberam isso na altura. E nós, com os nossos erros e fragilidades, lá fomos caminhando. E hoje estamos aqui, eu já tenho cabelos brancos, apesar de estarem pintados, mas já os tenho muitos. E, portanto, houve alguém que acreditou em mim e eu estou aqui. Como a Ana e como muitos que estamos aqui, que já são os mais velhos, a Ana ainda mais nova, naturalmente, mas houve pessoas que acreditaram em nós e muitas vezes nós não sabemos largar o lugar, não damos espaço ao outro. E os jovens, claro que nós temos sempre esta mania, os jovens não querem compromisso, os jovens isto, é mais fácil a gente pôr a culpa nos outros. Então, se nós olharmos para nós próprios e para as nossas associações onde estamos envolvidos, não só no movimento, mas neste momento especificamente o nosso movimento, nem sempre conseguimos dar lugar ao mais jovem. Porque temos medo que erre, que não seja bem assim e, portanto, não temos essa capacidade, essa humildade, que eu acho que muitas vezes o que nos faz falhar muitas vezes é dar espaço ao outro. Porque ao longo de toda esta década, estamos a falar que a Ação Católica em Portugal, 1933, nós estamos em 2019, fazendo bem as contas, já temos uma história
E ao longo de toda essa história houve dioceses e paróquias e equipas que rejuvenesceram e continuam a rejuvenescer, porque há gente que percebe que neste momento eu estou pilar, eu estou aqui, mas és tu que avanças, mesmo com erros, porque só errando é que se cresce e que se caminha. E há outras situações em que isso não acontece. E quando estamos de costas viradas uns para os outros, isso nunca há crescimento. Não é? Portanto, eu acho que tanto da parte dos jovens como da parte dos adultos, e eu acho que aconselho vivamente, por acaso é engraçado, que a Ana são edições diferentes, mas é o mesmo documento. Eu, por acaso, tive agora uns dias de férias e consegui ler e ruminar este livro, esta exortação. Cristo Vive, dos jovens. Bem, eu não sou propriamente jovem, não é? Eu ofereci este livro à minha filha mais velha, porque achei bem, ela não vai só ler outros livros, que ela gosta muito de ler, vou dar este. E ela, o filho, mãe, olha, lê tu e sublinha o mais importante. Quis que eu fizesse o primeiro trabalho. Sublinhei, mas depois ela leu todo, porque isto é uma leitura maravilhosa e que nos ensina imensa coisa. Esta questão que a Sandra nos colocou, está aqui tudo. Tudo. Portanto, eu em vez de estar a falar, o meu desafio é leiam, reflitam, sublinhem, podem, se quiserem, fazer cópia do que eu sublinhei, se quiserem. Está aqui a resposta, ok? Sabes que eu nunca senti na pele a questão de os jovens não terem lugar no movimento. Eu tenho 30 anos e durante 6 anos fui presidente diocesana e outros 6 fui vice-presidente. Nunca senti isso na pele, na minha diocese. Mas a verdade é que quando comecei a vir a conselhos e a vir às assembleias, os rostos em muitas dioceses são sempre os mesmos. E realmente às vezes ficámos a perguntar onde é que estão os jovens, não é? Porque é suposto estarem aqui os responsáveis diocesanos dos jovens e não se vê muitos. Como estava há bocado a Angela a dizer que a percentagem de jovens aqui é pouca. O preocupante é os responsáveis diocesanos de jovens não vieram, ou os responsáveis diocesanos de jovens estão aqui, e eu parto do princípio que um responsável diocesano de jovens tenha mais ou menos uma idade aproximada, porque os jovens evangelizam os jovens. Pronto, é só uma preocupação que às vezes devemos ter, porque é como a Angela diz, e eu às vezes também tenho medo, por exemplo, tenho aqui o Helder. O Helder, tu que idade tens? 20? Pronto, 20. O Helder, com 18 anos, Helder, vais fazer isto? Ou vais fazer... Será que ele consegue? É difícil nós dizermos a alguém que ainda está a começar para ele fazer alguma coisa. Será? E depois lembro-me de parar algumas vezes, não só com ele, mas com qualquer jovem, parar para pensar: será que a minha preocupação é ter medo que ele não faça aquilo que eu quero, ou ter medo que ele não faça aquilo que Deus quer? Que é diferente. E então, seja o que Deus quiser, e de certeza que vai correr tudo bem. E corre. E corre. Portanto, este caminho que nós fazemos com os jovens, com os adultos, com as crianças, devemos ter a coragem de arriscar. Todos nós. Porque se nós somos um movimento que sempre arriscou, não podemos parar de o fazer. E se alguma coisa correr mal, nós estamos lá por trás, para ajudar, para tudo o que for preciso. Para dar a palavra, para dar a mão, para dar o que for preciso. Mas sim, às vezes penso que haverá um pouco de receio de que algo corra mal, e não podemos ser assim. Porque não é essa a nossa essência. Então, muito rapidamente, se eu for capaz, o nosso movimento, ainda lhe chamo nosso, agora já quase não faço nada, mas o nosso movimento não deve autodesvalorizar-se, porque desvalorizado está ele pelos outros, nomeadamente pela Igreja Institucional, que não apostou nem aposta minimamente no nosso movimento como movimento de evangelização.
Servimos para o que servimos. Aliás, o grande problema é que nós estamos a atravessar uma enormíssima crise institucional, e o Papa tem mostrado com as mudanças que está a fazer, são radicais, são muito maiores do que a maioria, porventura, dos que aqui estão se apercebe, porque nós só nos apercebemos se lermos os documentos, e neste momento eu tenho acesso ao jornal que o Marujo publica com mais 2 pessoas, que é o 7 Margens, que tem um repositório de toda a documentação. E depois ainda temos a possibilidade de ir à internet ao Vaticano buscar as coisas. Há muito mais coisas que o Papa está a fazer, não foi só mudar para a Casa de Santa Marta, tirar privilégios, mudar pessoas, mudou completamente a estrutura. Nesta altura estabeleceu novos dicastérios ou grandes ministérios com gente à frente, pôs mulheres a participar. Mas isto está a acontecer na cabeça da Igreja. Até que isso vá chegando por aí abaixo, vai demorar muito, porque, como eu vos disse, eu respeito muito o meu bispo, mas não gosto que o meu bispo pretenda viver num palácio. Isso não é aquilo que o Papa, nesta altura, está a fazer e a dizer à Igreja. Mas ainda há, em Portugal, dioceses onde os bispos se pelam por viver em palácios e terem coisas parecidas que o Papa já disse que não são a forma de estar na Igreja. E, portanto, gente que faz apostolado, que anda na rua, como diz o Pedro, isso é muito importante, mas há outros movimentos mais simples, mais fáceis, que são uma espécie de saunas espirituais, como lhe chamava o nosso querido Rui Osório. São saunas, as pessoas vão lá para dentro, aquilo está a uma temperatura magnífica e funciona, e depois pode-se cantar e rezar, etc. Bem, cuidado com isso, porque nós temos de dar uma sacudidela, e a Ação Católica foi sempre daqueles que sacudiu as coisas. Não é revoltar-se, não é revoltar-se contra a hierarquia, nada disso, porque há muita gente entre nós, no nosso movimento, que tem medo que a gente teve, no outro passado, com algumas direções nacionais, teve medo que a gente estivesse a semear uma revolta. Não. Nós estamos a semear o que é preciso fazer para liderar, para dirigir. O nosso movimento é um movimento de liderança. É um movimento de militantes e líderes. De gente que sabe o que quer e sabe como fazer. E, mal ou bem, nós fomos sempre sendo capazes de integrar os jovens. E, de resto, demos o exemplo a nível nacional. A equipa nacional foi a que sempre deu esse exemplo, desde que eu me lembro, porque antes não tenho memória, houve gente que esteve lá muito mais tempo, a Melinha esteve muitos anos, depois a Helena e outros estiveram, mas a certa altura nós introduzimos uma rotação eram 3, 4 anos de mandato e vem outra gente, como aliás agora se está a ver, que é bom, sabes, mesmo quando parecem que não são capazes de pegar, pegam-lhe. E se não forem capazes, os que sabem que ajudem. Os jovens, de vez em quando, vou dizer isto porque nas empresas com as quais lido, nós temos cerca de 1000 trabalhadores e temos muita gente nova. E o que eu vos digo é que é muito difícil fazer com que as pessoas mais novas assumam certas responsabilidades, assumam mais responsabilidade. É muito mais fácil fazer certas coisas. Eu acho que isto vem da instrução, da cultura. Nós não confiamos neles desde crianças. Andam sempre debaixo da saia da mãe. Agora o pai e a mãe levam-nos ao balé, ao karaté, ao futebol, ao handball, à ginástica, à música. Vão levá-los e buscá-los à saidinha. Não andam 100 metros a pé, não convivem uns com os outros, não andam na rua, não brincam na rua, brincam agarrados ao jogo, ao sistema, em sala, fechados. É preciso dar a volta a isto, mas eu acho que o futuro está, como dizia o Papa, é preciso pôr os jovens a puxar a carroça, porque eles têm mais força, eu já não posso. Os jovens têm de puxar a carroça e o Papa diz uma coisa muito simples. Vocês vão mais depressa e vão primeiro, mas tenham paciência e esperem depois por nós, quando lá chegarem, que a gente vai mais atrás, mas vai. Isso e mais somos precisos. Há uns que vão na frente, há uns que vão no meio e há uns que vão na retaguarda. E, desculpem, esta gente de cabelos brancos está por aqui,
é preciosa para o movimento. Não os empurrem pelas costas. Mas é preciso pôr a malta nova que está aqui de camisola de t-shirt verde à frente, a andar, pôr a Ana e os outros a andar, a puxar. E nós lá iremos. Iremos e vamos revalorizar o movimento. A Igreja não vai poder passar sem alguma coisa parecida connosco, porque o que há, a Igreja não pode viver apenas do dentro. Aliás, o Papa anda a empurrá-la para fora. E vocês viram aqui no vídeo que ele disse, hoje a missão número 1 é sair. Está lá escrito, leiam, vejam, sair. Saiamos. Eu como sou adverso a tudo o que é cotas, sejam os quais forem, a mim mete-me sempre espécie esta questão das cotas para as mulheres e os jovens, como se fosse uma espécie de... Uma das grandes sabedorias da ACR foi precisamente esta capacidade de, em alturas difíceis, de remar contra a corrente, da integração, da vida toda. E isso significa dos mais pequenos aos mais velhos, e esta participação dos jovens sempre dentro do movimento, acho que é uma das coisas extraordinárias que tem dado muitos e bons frutos. E isso é um aspecto que eu gostava desde logo de dizer. Nós confundimos, eu há bocado dizia, a formação é o grande desafio. E apostar na formação, mesmo que seja para meia dúzia de pessoas, de qualidade, de estar mesmo à frente, da melhor possível, porque é isso que faz um punhado de homens e mulheres serem capazes, como sementes levadas pelo vento, irem por aí fora. Ponto 1. 2, os jovens têm um lugar de toda a participação. Nós vivemos hoje um problema. 3, o indiferentismo. A indiferença. Depois, o individualismo exacerbado, com tudo o que isso implica, que não vou teorizar. E depois, ainda o relativismo ético e moral. E o movimento tem que ser uma espécie de último reduto anti... Isto é tudo igual a qualquer coisa. Essa coerência que os jovens pedem é que precisam de ver, na ACR também, no movimento, precisamente essa coerência de vida. Essas raízes que são de facto construtivas, que ajudam a pessoa a crescer e a ser feliz, que ajudam a gerar vida e vida em abundância. E isso é fundamental que o movimento não se deixe, nem nesta perspectiva de desvalorização, mas perceber que tem aqui tudo para continuar a ser sinal forte no meio desses princípios, desses valores que são, mas conscientes de uma coisa, não se evangeliza com teorias, é na vida concreta, a partir dos problemas concretos com as pessoas. E nesta lógica de sair, de ir para a rua, de estar e acompanhar as pessoas, é a partir daí depois que é possível encontrar todas aquelas circunstâncias de vida que são razão para a ação e para essa transformação. Deixa-me só dizer um pormenor, ainda que seja, e peço desculpa por isso, mas da vida pessoal, mas que pode ajudar a perceber o que quero dizer. A minha militância passa hoje como desafio precisamente pelo conjunto, não tanto para a vida do movimento em termos de continuar a ter um grupo de pré-jovens, como comecei a orientar, a dinamizar, etc. Mas passa muito por partilhar um conjunto de coisas que eu quase podia dizer que partilho em nome da ACR. A quantidade, seja em termos de formação, seja em termos de desafios que se me colocam, a vários níveis. Mas o maior é a forma como sou desafiado a ler essa realidade concreta da vida, como disse há pouco, da participação da minha vida familiar, social, política. Ajudar a encontrar grelhas de leitura para que possam depois induzir a transformar a realidade concreta. E isso faço sempre. E volto a repetir, e a ACR tem que apostar de forma decisiva e forte na revisão de vida, não com forma de método escolar e aquela, mas de facto como essa grande pedagogia que ajuda a sermos essa presença fecunda no meio do mundo. E tentar, perante a realidade complexa, perante as dificuldades próprias hoje que vivemos no mundo com uma crise de valores, tentar encontrar aqui que são pistas para ajudar a transformar. E eu acho que nós, muitas vezes, vivemos este problema de não sei se os outros
se apercebem, para a forma como olhamos a vida e como vivemos, se apercebem que é que nós pusemos a nossa confiança, a nossa esperança. Não sei se apercebem disso. Porque a forma tão pequenina como olhamos para a vida, como acolhemos a novidade, como acolhemos a diferença, como acolhemos aqueles que são indiferentes à própria igreja, como acolhemos aquelas situações dramáticas de vida, quando facilmente temos um conjunto de rótulos ou logo o que é que achamos sobre aquela circunstância. Isto não é estar em saída. Não é estar nessa pedagogia dos profetas e de Jesus, de estar no meio do mundo. E portanto encontrar, pois, aí formas de também ajudar a transformar a realidade. O meu olhar é permanentemente uma vivência da revisão de vida. Aliás, e é isso que me faz depois ter que recuar numa data de coisas. Porque o meu primeiro olhar e o meu primeiro até julgar vai muitas vezes inclinado por uma visão mundana e humana e pouco com os critérios do Evangelho. E depois perceber que há outros caminhos que é preciso trilhar, mesmo que esses sejam enfim, menos reconhecidos, ficamos a falar sozinhos, mas como presença, como luz e sinal, vamos tentando, vamos continuando a ser essa possibilidade de os outros perceberem outros caminhos. E eu parece-me que esta é uma outra dimensão fundamental, que é a questão da coerência de vida. Da coerência de vida, de testemunho de vida. É pelo testemunho de vida, em movimento, pessoal, que os outros percebem a fé que conhecemos e que celebramos. É essa aquilo que ajuda e que faz os outros interpelarem-se e questionarem. Foi sempre assim e há de ser sempre assim. E, portanto, esta aposta importantíssima, cada um de nós. Vamos supor que Jesus chegava aqui hoje por qualquer razão. Pegava em 12 e ia embora com 12 e os outros ficavam a chuchar no dedo. Não é o número que conta. Não é o número que conta. E acho que isto é importante perceber. Mais importante de tudo, é a qualificação de todos aqueles que são chamados a dar testemunho e, na sua militância, a ser esses agentes transformadores de realidades concretas. E depois perceber que nessa evangelização no meio da rua, nem sempre são as formulazinhas acabadas e que nós previsivelmente temos que faz a diferença. Há tempos tive um episódio numa Assembleia Municipal que se colocava a questão de uma praia dourada, uma praia de excelência, uma praia brutal. A proposta era sermos inovadores, irmos mais longe, e então aparece já como facto para ser decidido em Assembleia, mas já que era uma praia, transformá-la numa praia de nudismo. Toda a gente achava que quando chegasse a minha vez, não é agora, eu ainda estava na Assembleia, noutras funções. Portanto, tipo que é católico, que assume claramente na sua vivência e na forma como olha para a vida. Portanto, e vem aí o moralismo todo de um conjunto de valores que vêm, e aqui estava tudo à espera. E nesta perspectiva de perceber que o mais importante é a forma, depois também como se ajuda a transformar, o único argumento que usei, e podia ter usado todos, a questão do nudismo, a questão da moral, a questão da ética e da questão, foi só este. Foi encontrar, a partir deste olhar e a partir da revisão de vida, perceber como é que podemos levar a água ao moinho. Como é que posso ser, e percebi que não podia ir para a visão dos argumentos clássicos, fui só por um. Defendi que eu seria sempre contra qualquer privatização de uma praia. Mesmo que a praia fosse comprada, ou que estivesse ali em causa a aquisição da praia por um grupo de árabes que queriam transformá-la numa espécie de praia onde só se podia usar burca, portanto vejam, a antítese, eu votaria contra. Gostávamos de alienar bem. Portanto, a discussão mudou completamente. Passámos a perceber uma outra lógica. Só como exemplo, o que precisamos hoje no movimento, e era aqui que queria chegar, precisamos de estratégias. Precisamos de estratégias na evangelização. Precisamos perceber aquilo que o Dr. Flauzino dizia há pouco, de que estrutura, que organização,
que forma de formação precisamos para adequar hoje aos novos tempos, às novas realidades e às novas disponibilidades e às novas participações. Ou seja, para o tempo de hoje, não perdendo essas raízes e essa identidade que não muda, pelo contrário, hoje faz cada vez mais falta. Como é que lá chegaremos? E eu julgo que é isto que falta muitas vezes. E nós refugiamos facilmente naquilo que seria mais imediato. Era muito mais fácil para mim fazer 10 dissertações sobre porque não uma praia de nudismo, porque estava um campo de escotejo ali ao lado, por causa de não sei quanto, e os valores que estão, e a cidade. Não era por aí que lá íamos. Ficando rotulado depois de uma forma simplista, como daria jeito à maior parte. Foi preciso, pelos mesmos princípios, e para aquilo que queria chegar, encontrar uma estratégia para chegar àquilo que era também importante, que era ajudar a transformar aquela realidade que não ia no melhor caminho, usando um outro caminho completamente, quase que podíamos dizer, não canónico. Mas é isto que faz falta ao movimento também. Encontrar estratégias para dar respostas e não se acomodar naquilo que já sabemos. Agora vem o curso tal, como é que vamos... Não, fazer ao contrário. Estratégia. O que é que precisamos de reorganizar? O que é que precisamos de transformar, de mudar? Sem essa perspectiva e sem essa abertura permanente de perceber que a organização, a estrutura são acessórias, servem os princípios, servem a identidade, servem a evangelização, acabamos sempre por ficar aquém daquilo que podíamos fazer e a ficarmos com enfim, metade do fruto e não o sumo todo que era possível extrair se nos abrirmos à novidade e à capacidade de perceber, como fez sempre a ACR, de rasgar, de ir para a linha da frente, de mudar e de não se cansar de procurar os novos caminhos que precisam ser trilhados e que não estão andados e que não temos de ter medo de os procurar e de os caminhar, sabendo que faz parte do caminho essas pedras, como dizia o poeta, um dia, e delas faremos um dia um castelo. Mas julgo que é esse outro grande desafio que se coloca à ACR. Esta renovação de estruturas, de lógica, para adequar mais àquilo que é a realidade do nosso tempo. E isso não chega a um painel deste, de facto. Significa uma reflexão profunda, grande, de perceber que caminhos temos de trilhar para sermos mais capazes de ser aquilo que é a própria, que é a missão da Ação Católica, que é a própria missão da Igreja, nos dias de hoje, correspondendo aos grandes desafios que se nos colocam. Eu penso que tinha já umas palavras. Eu, perante este tema que nós estamos aqui a debater, da questão de jovens e os mais velhos, só para vos aliciar a leitura então, da exortação, eu na altura tinha feito aqui um pequeno texto para a gente pensar, foi uma metodologia muito mais interessante do que eu estava na altura a pensar, e portanto vou acabar só por dizer aqui, só para vos dar um cheirinho da beleza e da profundidade desta exortação. Ele fala da Igreja que deverá ser isto, e eu vou dizer que é a nossa ACR que terá que ser. A ACR deverá ser uma canoa onde os velhos possam ajudar a manter a direção, interpretando a posição das estrelas, e os jovens possam remar com toda a força para aquilo que os espera mais além, sob o impulso sempre novo do Espírito Santo. Relativamente àquilo, vou só fazer um pequeno resumo daquilo que foi falado. Não vai haver tempo para perguntas, não é? Portanto, só vou dar depois a palavra se quiserem dizer mais alguma coisa. Só vou fazer um resumo. Eu só queria ler uma coisinha. Está bem. Que registrei aqui, que vem ao... Quando pensava nisto, é de estratégias que precisamos, lembrava-me do número 33 da Evangelho Gaudium, diz que é o desafio clarinho para a CR. Sermos ousados e criativos na tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores. Muito obrigado, Pedro. Só fazendo um resumo, o que se foi falado aqui, falou-se da questão da família, o peso que a família tem no movimento e o facto de passarmos o testemunho. A realidade dos jovens é evidente que não é a mesma, que o impor do ontem é o hoje, o propor. A comunicação social, o facto de muitas vezes somos abalados com notícias e com várias informações contraditórias e que põem em causa até os nossos próprios valores e aquilo em que acreditamos.
O Dr. Faustino, peço desculpa, não vai. Disse que realmente a questão dos jovens não é nova. Nós, para os jovens também, isto que ele está a dizer para nós é novo. Nós achávamos que era só de agora, mas afinal isto já vem do lado de trás. E que não é uma questão do movimento, é uma questão da própria Igreja. E que um dos desafios da ACR é voltar à origem. Relativamente ao caminho de evangelização, temos que nos adaptar, mas a profundidade do Evangelho tem que ser o mesmo. Um dos dons principais é a alegria, e até a Ana disse que é difícil explicar porque é que eu estou aqui, não é? Os jovens que estão aqui dificilmente conseguem explicar aos pares porque é que estamos aqui a perder o fim de semana. Não estamos a perder um fim de semana, estamos a ganhar. Também foi falado que o facto da Igreja muitas vezes ter meios e recursos, quer dizer, porque é que não são utilizados esses meios e esses recursos para o outro, não é? Porque é que tem que ser só para a Igreja, porque é que a Igreja se fecha. Também foi falado que a ACR tem de andar à frente da Igreja, isto é muito importante. E a ACR tem que ter alguns heróis. O desafio da formação também foi falado aqui pelo Pedro, e também, por último, a dificuldade de dar espaço ao jovem para que ele possa falhar, efetivamente, e a confiança que é necessário atribuir ao jovem. O relativismo ético e moral é uma realidade, e haver uma coerência de vida. Isto é super importante. Não sei se querem dizer mais alguma palavra, doutor. Só um minuto. Que é para ter um minuto. Eu só queria deixar aqui um livro para ler. Lê-se numa hora, mas há pelo menos aqui uma pessoa que já o leu, eu li-o, que é O Homem que Plantava Árvores. E este livro servirá para os militantes perceberem a sua missão. O homem lê-se numa hora. o homem que plantava árvores. Podia ser eu. É interessante porque é um homem que acreditou que mudava e conseguiu mudar o ambiente plantando regularmente árvores sem que ninguém desse conta. Iam lá de vez em quando visitar e viam que havia mais árvores e pensavam que aquelas que se iam gerando, que iam ali aparecendo. E ele plantou e recuperou uma aldeia que estava morta quando lá chegou, porque não tinha árvores, nem casas, nem coisa nenhuma. É uma coisa didática, perfeita. Agora, só queria dizer uma coisa também, Pedro. A ACR tem estratégia, sempre teve estratégia, e tem gente que sabe pensar as estratégias. Está aí o exemplo que é a mudança que se foi feita, presumo, eu não estou a acompanhar, do festival que vai acontecer. Adota uma linguagem que é mais apelativa, isto tem a ver tudo com a maneira como nós vimos de trás. A gente nos salões paroquiais, no meu tempo, não se podia dançar, não se podia tocar certo tipo de música, não se podia fazer certo tipo de festas. E os salões estão fechados porque os senhores padres é que mandam. Deixem-me lá, que eu devia ser padre, não sou, paciência. Quem manda é a Igreja é de todos, e os leigos têm de assumir a sua posição. A verdade é que os leigos de vez em quando metem a cabeça na areia porque é melhor deixar que o padre mande, mesmo que sejam asneiras, não é? Mas há espaços onde a gente pode encontrar os nossos. Porque é que só onde fazer a festa os que parece que são adversários e não são? Porque é que não devemos ser nós a fazer a festa com eles? Porque é aí que a gente encontra as pessoas. Desculpem lá. Mas este festival é a prova da estratégia de mudança, parabéns a quem pensou, de mudança, pelo menos, do nome e do marketing. Afinal, a gente não vive sem marketing. A gente não vive. E também não vive sem os mídia. Temos de evitar as fake news, como eles dizem agora. Opa, eu não vou... Fim. Antes de mais, uma salva de palmas. Muito obrigada.